O que realmente significa confiar em Deus? Aqui no capítulo 9 do livro Encher esses Corações, Chris Fuest ele fala sobre a confiança, confiar nos desígnios de Deus. E neste vídeo nós vamos falar sobre isso. Eu sou o Matheus Vitor, sou estudante de psicologia, e aqui no Instituto Voitila eu falo sobre teologia do corpo, educação dos filhos, relacionamento familiar. Então, se você se interessa por algum desses assuntos, eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei, porque isso ajuda outras pessoas a conhecerem esse conteúdo. Então, no capítulo 9, Christopher West ele retoma tudo aquilo que ele expôs sobre o ser humano carregar dentro de si um certo vazio. Esse vazio não é porque Deus nos fez de forma errada, mas porque ele colocou no nosso coração uma sede de infinito para a gente poder se relacionar com ele. E nesse ponto a gente precisa entender que esse vazio nós não conseguimos preencher ele por conta própria. Hoje em dia é muito comum nós vemos pessoas se isolando uma das outras. Às vezes para poder ficar assistindo Netflix, fica preso dentro do quarto, as relações são cada vez mais fluidas e o relacionamento humano cada vez mais distante. Uma prova disso é que numa fila, às vezes, de uma lotérica, ninguém vai na lotérica hoje em dia quase, né? Mas em alguma fila de espera, às vezes de uma consulta que você vai fazer, quando a pessoa ela se vê à toa, ela pega o celular e começa a se relacionar com aquilo que está no digital. E as pessoas, mesmo uma do lado da outra, elas estão distantes. Aqui, Christopher West, ele está dizendo para nós que esse preencher o vazio, a gente não preenche de forma solitária. A gente precisa um dos outros e, de modo especial, nós precisamos de Deus, porque é Ele que vai preencher o nosso vazio, preencher essa sede que nós possuímos. E para explicar isso, ele volta lá no livro do Gênesis, onde Adão e Eva foram criados. Imagina a cena: Adão e Eva criados, todo o paraíso à disposição deles, com exceção de um fruto. Um fruto. E Christopher West ele começa a pensar por que Deus ele criou esse fruto se o ser humano não poderia comê-lo. E aqui até algumas interpretações erradas, onde algumas pessoas pensam, nossa, mas que Deus malvado, porque ele colocou diante de Adão e Eva algo que eles não poderiam ter naquele momento. Então por que Deus colocou lá? E aqui Christopher West ele faz um paralelo com essa sede que o ser humano possui de felicidade com aquele fruto colocado no paraíso. Adão e Eva, eles começam a ficar angustiados, de modo especial Eva, que começa a olhar para aquele fruto. E diante daquela situação, ela parece que tinha apenas duas opções. A primeira opção era morrer de fome. A gente retomar lá no começo do livro, Christopher West ele faz uma reflexão sobre isso, a dieta de inanição, onde a pessoa lida com o evangelho como se tivesse apenas que sufocar esse desejo e morrer de fome. Então, parece que a primeira opção que Eva possui é morrer de fome, porque ela não pode comer daquele fruto que ela deseja. A segunda opção é roubá-lo de forma escondida, consumi-lo longe de Deus. E aqui Chris Flash ele faz um paralelo com a dieta de fast food, ou seja, a pessoa vê aquele desejo que ela possui e ela quer saciá-lo da forma mais rápida possível. E aqui eu já te convido a voltar lá no começo dos vídeos e assistir os primeiros capítulos, onde Chris Flash dedica de forma bem atenciosa assim, para cada tipo de dieta, de inanição, de fast food. Então parece que a Eva possui apenas esses dois caminhos, ou morrer de fome, porque ela não pode comer do fruto, ou roubá-lo e se alimentar longe de Deus. E Christopher West ele fala que na verdade existe um terceiro caminho, onde Deus mesmo, ele pega daquele fruto e coloca em nossas mãos. Aqui o primeiro pecado, o pecado de Adão e Eva, não é simplesmente um pecado de gula, não é simplesmente um pecado de um outro teor, mas um pecado relacionado à falta de confiança em Deus. E aqui está a raiz de todos os nossos pecados. Quando a gente decide ser Deus e escolher aquilo que é melhor para a nossa vida. Então, a falta de confiança. E aqui o Chris Fest ele traz um ponto que eu gostaria de ler aqui para vocês, é na página 115, onde ele fala o seguinte: ao ordenar que não tomássemos o fruto, Deus estava nos convidando a uma relação de confiança. Confiança de que Ele nos daria, como um dom de Suas mãos, o alimento que desejávamos. Em outras palavras, Ele estava nos convidando
a manter a nossa fome exposta diante dele, acreditando que ele saciaria os desejos dos nossos corações. Como Christopher West fala, quando Deus ele coloca aquele fruto, ele nos convida numa relação de confiança. E lidar com essa sede sempre é muito desconfortável, porque lidar com o vazio é perceber a nossa pobreza, perceber que nós somos incapazes, e isso não é fácil. Mas essa atitude ela é fundamental para a gente poder crescer em santidade. Perceber que sozinhos nós não somos capazes de compreender aquilo que é melhor para nós. Seja no relacionamento, seja no namoro, seja no matrimônio. Quantos casais, às vezes, por uma impressão de que conhecem tudo, que sabe aquilo que é mais correto, começa a ferir o outro e começa a colocar Deus distante daquele relacionamento. Então, a primeira postura para Deus ele abraçar nosso relacionamento, abraçar nossa vida, é perceber que nós somos pobres diante de Deus e que Ele vem, Ele que é a nossa riqueza. Diante dessa postura, o ser humano se rebelou contra Deus. Ele escolheu pelo caminho de roubar o fruto. Mas diante dessa revolta, Deus ele não nos responde de uma forma agressiva, mas ele, com o desejo de nos salvar, manda o seu próprio filho para poder preencher esse nosso vazio. E aqui entra o grande privilégio, a grande notícia do evangelho, que Jesus vem ao nosso encontro. Deus se fez carne e deu a sua vida por nós. Como que essa revelação de Deus, esse dom de Deus, através da pessoa divina de Jesus Cristo, se dá em relação a esse vazio que nós temos no peito? Esse é o tema do próximo vídeo, os frutos da redenção, para a gente poder viver melhor nossa sexualidade e esse anseio que nós temos de felicidade. Então já te convido a seguir o canal, colocar aqui o seu gostei e acompanhar o próximo vídeo. Tá bom? Um grande abraço e até mais.